Voltamos ao vivo na noite desse sábado, são 8h01 no horário de Brasília. E a gente atualiza agora os números da tragédia no litoral norte de São Paulo. São 59 mortos em São Sebastião e a Daniela Gemiani acompanha o trabalho de buscas. Dani, mais uma vez, boa noite para você. Esse trabalho vai seguir agora à noite? Oi, Eric, boa noite mais uma vez a você e a todos. Sim, o trabalho de busca dos bombeiros não para durante a madrugada, funciona 24 horas, tem sido assim nos últimos dias. Eles apenas param se começa a chover. Inclusive, o capitão responsável aqui pelas buscas informou que eles têm um acordo com a Defesa Civil por questões de segurança. Se chove por 20 minutos de maneira leve, eles param, suspendem as buscas por 1 hora. Se a chuva é intensa, eles precisam suspender aí por um período mais longo para que haja segurança no trabalho dos bombeiros e também dos agentes da Defesa Civil e do Exército que estão trabalhando aqui nas buscas por essas vítimas. São 59 mortes confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, não há ainda esse balanço do governo estadual, mas o Corpo de Bombeiros confirma essas 59 mortes e 7 pessoas desaparecidas. Esse número de pessoas não diminuiu, apesar de uma morte ter sido contabilizada pelo Corpo de Bombeiros nessas últimas horas. Você que está acompanhando a gente com a Globo News nessas últimas horas sabe do que eu estou falando, porque eles confirmaram 59 mortes, mas o número de desaparecidos não diminuiu, porque esse último corpo que foi encontrado ainda não foi reconhecido. Então, eles não conseguem dar baixa, dizer aquela pessoa foi encontrada ou saber se eventualmente se trata de uma outra vítima que eles não tinham conhecimento. O fato é que são 59 mortes confirmadas até agora e 7 pessoas continuam desaparecidas. 53 vítimas já foram reconhecidas pelos seus familiares. Pelos números oficiais do governo do estado, são 19 homens, 17 mulheres e 17 crianças. Esse número de crianças é o que tem chocado muito os moradores aqui da região, na Vila do Saí, onde nós estamos nesse momento. Essas buscas têm sido feitas de maneira muito cuidadosa. No começo da semana, por conta do solo instável, eles estavam usando apenas as mãos, de maneira muito manual, minuciosa, com a ajuda de cães farejadores. Nos últimos 2 dias que eles conseguiram começar a usar algum tipo de maquinário para complementar essas buscas, liberar o terreno, cortar árvores se for necessário. O capitão estava explicando exatamente isso, que com a segurança do solo, a chuva chegou a dar uma trégua nos últimos dias. Ontem choveu um pouco, mas ainda assim eles consideram o solo estável, então esse maquinário conseguiu entrar e ajudar a auxiliar nessas buscas. Ontem as buscas chegaram a ficar interrompidas por aí cerca de 3 horas, entre 6 horas da tarde e 9 horas da noite, mas depois eles retomaram e desde então não pararam. Ainda hoje, mais cedo, quando ameaçou um temporal, nós conversamos, Eric, por volta das 6 horas da tarde, as buscas não foram interrompidas e ainda bem a chuva de fato não caiu. A informação do Corpo de Bombeiros e o pedido também é que se as pessoas ainda têm familiares que estão desaparecidos, que elas informem o Corpo de Bombeiros para que eles possam continuar as buscas, porque a informação que nós temos é que quando essas 7 pessoas desaparecidas forem encontradas, eles poderão parar as buscas. Se não há informação de novas pessoas desaparecidas, eles poderão dar fim nessas buscas. Vou pedir para o Ricardo Antunes mostrar para vocês o trabalho que está sendo feito neste momento. O limite para que os jornalistas fiquem foi aumentado, né? Foi diminuído o nosso limite e ampliado o trabalho do Corpo de Bombeiros. Agora a gente pode ficar só aqui nessa parte mais de baixo por questão de segurança. Como vocês podem perceber, esses trabalhos continuam. Há uma troca de turnos o tempo inteiro. Como são 24 horas de procura, eles trabalham ali em torno de 4, 3 horas, dependendo das condições, é claro, e fazem essa troca de turnos. Há um aumento, claro, também de pessoas que estão fora de casa, pessoas que foram desalojadas, desabrigadas, porque há um trabalho da Defesa Civil de tirar essas pessoas que ainda estão em áreas de risco e levá-las para lugares seguros. São mais de 4.000 pessoas aqui em São Sebastião, principalmente na Vila do Saí, que estão fora de casa.
Há também, Eric, um alerta da Prefeitura aqui de São Sebastião, e isso que preocupa bastante, de chuvas fortes entre hoje e também segunda-feira. Claro que a gente vai continuar acompanhando as buscas por aqui, mas uma informação importante, relevante para quem está acompanhando essa cobertura. Hoje, mais cedo, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, os dois estiveram aqui com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Eles participaram de uma reunião, foram visitar aquele navio da Marinha que está atracado no Porto de Santos, navio que tem dado suporte de hospital de campanha, também de maquinário, aeronaves, embarcações para chegar a lugares remotos. Eles fizeram um sobrevoo também nas áreas mais afetadas. Durante a manhã, o vice-presidente Geraldo Alckmin também conversou com a imprensa durante uma coletiva. Entre outras coisas, ele disse que o presidente Lula está comprometido e prioriza a questão da habitação, que São Sebastião pode contar com o governo federal para qualquer coisa que seja necessária para diminuir os danos por conta desse temporal. Ele anotou também sugestões ali durante uma reunião que fez para melhorar o sistema de aviso aos moradores em situações de emergência, como essas chuvas do último fim de semana. Disse ainda que está em contato. Ontem, Tarcísio de Freitas já havia dado essa sinalização do projeto de conversar com a rede hoteleira, com os representantes do setor hoteleiro, hotéis, pousadas, para que esses lugares possam abrigar as pessoas que estão fora de casa e que estão precisando nesse momento. O vice-presidente Geraldo Alckmin falou ainda da cidade vizinha, Bertioga, aqui do lado de São Sebastião, e do que pode ser feito, qual ajuda pode ser dada por essa cidade. Vamos ouvir o que ele disse. Esses 1.500 apartamentos é minha casa, minha vida, com Casa Paulista, ainda até do governo anterior, isso é até do nosso tempo de governador, e é um programa chamado Entidades. Então, é o programa Entidades designado para famílias lá de Bertioga. Mas talvez nós vamos verificar com a Caixa Econômica Federal e com a Prefeitura uma parte pequena, claro, mas uma parte possa ser liberada. Então, isso nós vamos verificar. Por emergência, depois é claro que vai ter que construir as unidades habitacionais necessárias. O governo de São Paulo publicou hoje um decreto para desapropriar uma área que fica ao lado da Vila Saí, em São Sebastião. Governo e prefeitura anunciaram a construção de moradias populares em 3 terrenos na região. Em 2 deles, a previsão era de que as obras dos conjuntos habitacionais já tivessem começado há 3 anos, mas o projeto nunca saiu do papel, como mostra o Thiago Schoia. As belezas da famosa praia de Maresias, na costa sul de São Sebastião, ficam bem evidentes perto da orla. Basta se afastar um pouco da praia e percorrer as ruas do bairro para ver que os problemas aparecem em vários lugares. E também nos relatos de quem mora aqui há décadas. Querendo ou não, aqui atrás tudo é montanha e tudo é... Algumas partes são de risco, né? Teve uma casa que caiu por inteira, outra caiu pela metade aqui. Maresias, entre as outras áreas, foram a menos afetada, claro. Mas a gente não tem o tipo de valorização que as casas demais aqui de baixo têm. A gente é bem desvalorizado aqui. A dona Cássia vive há 30 anos numa casa que fica no morro em Maresias. Ela sabe que é um lugar de risco, principalmente quando chove. Eu tenho medo das árvores cair na minha casa, porque eu moro na beira da mata. E tem uma descida, assim, minha casa aqui e aqui é uma descida, que é o meu quintal, entendeu? Que é uma descidona. Se minha casa descer, vai descer todo mundo, entendeu? Em 2019, a Prefeitura de São Sebastião prometeu que iria ajudar famílias a sair das áreas de risco, construindo 2 conjuntos habitacionais na cidade. Um em Maresias e outro em Topolândia, no centro de São Sebastião. O título da postagem no site oficial foi "Prefeitura lança o maior programa habitacional da história de São Sebastião", com construtora escolhida e projeto de apartamentos ou casas com 2 dormitórios e até 70 metros quadrados. Mas isso nunca saiu do papel. Um dos terrenos desapropriados pela prefeitura na época é esse daqui em Maresias, que fica na Avenida Paquetá. Ele tem 11 mil metros quadrados de área, fica a uns 500 metros da praia. Mas olhando assim de perto, não dá para ver nenhum sinal de obras. Na verdade, os únicos sinais que a gente enxerga por aqui são os da enxurrada do último final de semana.
A rua acabou ficando alagada. Sempre quando chove aqui, sempre alaga aqui nessa parte também. A prefeitura da cidade alega que o projeto em Maresias não foi para frente por pressão de moradores do bairro. Houve uma movimentação geral contra a construção das casas e aí o processo acabou sendo cancelado, como eu disse, pela Caixa. Acabamos tendo uma série de problemas e não conseguimos andar com essa construção das unidades que iam atender os moradores em área de risco. A promessa agora é que os projetos sejam retomados com o apoio do governo do estado e do governo federal também. O governo do estado pode contar, sim, com o Ministério das Cidades, com a área habitacional, para ser parceiro no financiamento, nos recursos para as unidades habitacionais. E mais um conjunto habitacional deve ser erguido na Vila Saí, onde a tragédia deixou mais vítimas. O decreto saiu hoje no Diário Oficial. É um terreno de mais de 10 mil metros quadrados declarado de interesse social. As despesas de desapropriação vão ser pagas pela CDHU. Os 3 conjuntos habitacionais devem reunir até 800 moradias. Quem perdeu tudo na tragédia espera ter logo um novo espaço para chamar de lar. Não sei o que é um terremoto, mas eu posso dizer que eu sei hoje que é um terremoto da natureza, do morro descendo. É assim, é assustador. É como se fosse jogado uma bomba e tudo está descendo. Em nota, a Caixa afirmou que em janeiro de 2020 foi consultada pela Prefeitura de São Sebastião quanto à disponibilidade orçamentária para a construção de conjuntos habitacionais, mas que na ocasião não havia verba prevista pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para moradias que atendessem a famílias da faixa 1, que é a de menor renda.